Boa noite. Deixa eu só fixar aqui um comentário. Boa noite para quem vai assistir agora ao vivo comigo. Bom dia ou boa noite para quem vai assistir a gravação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo nessa live. Eu sou a Fabi Aparício, eu sou instrutora de yoga, pratico e ensino yoga há mais de 15 anos e sou também mentora de professoras de yoga. Tá? E hoje eu vou falar sobre um tema que é segurança, né? Como você se sentir segura na sala de aula, né? Como a gente consegue desenvolver segurança, né? Essa live ela faz parte de uma sequência de temas que tem a ver com mentalidade, né? Então, como a gente desenvolve uma mente forte, né? Uma mente que é capaz de se apropriar do papel de professora, né? Dentro da sala de aula, de ter essa autoridade, de se sentir segura, né? Para trabalhar com espontaneidade, né? Sem ter que ter tudo formatado ali, firme e fechadinho, tá? Se você vai assistir gravado, se você está assistindo gravado, tá? Então adianta um pouquinho, logo eu começo a entrar no conteúdo. Só quero falar um oi para quem está entrando aqui. Oi Lili, querida, um beijo. Lu passou por aqui, caiu, vamos ver se você volta. Essa é a segunda live, né, de uma série que eu vou fazer toda a primeira quinta-feira do mês, tá? E eu vou inicialmente trabalhar com esses temas, tá? Então, com esses temas referentes à mentalidade, tá? A ganho de autoridade na sala de aula, a ganho de confiança, né? Como trabalhar com alguns medos, como trabalhar com algumas questões que envolvem o feminino, né? Então, que a gente se sente prejudicada, né? Não por ser mulher, mas por conta de influências, né? De raízes que foram sendo construídas aí durante todo esse tempo, tá? E aí vamos começar com uma pergunta, quero que você reflita, né? Então assim, se você já se sentiu que mesmo sabendo ensinar, mesmo tendo feito a sua formação, já feito algumas aulas, se ainda falta alguma coisa para que você se sinta segura na sala de aula. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Não precisa me responder. Se quiser, pode responder. Se não, é para ficar aí como um ponto de reflexão, né? Por que a gente se sente insegura, assim, às vezes, quando entra numa sala de aula? Aqui eu tô falando especificamente para professoras de yoga, né? Que é o meu foco, né? Esse segmento de yoga, mas você pode pegar tudo isso, né, para você. O que eu vou conversar aqui, muitas das coisas a gente pode usar para tudo, tá? Bom, por que a gente se sente insegura, então, ao ensinar, né? Então, existem alguns elementos, alguns fatores que podem despertar essa sensação desagradável, né? Primeiro delas é medo de exposição, né? Então, toda vez que eu me exponho em alguma coisa, em público, né? Ou às vezes num grupo pequeno, toda vez que isso acontece, o cérebro ele reage, né? Às situações de julgamento, de avaliação. Isso é um mecanismo do cérebro, ele vai reagir. E aí muitas vezes essa reação, porque pode ter sido condicionado por padrões que a gente teve, por vivências, por traumas, né? Muitas vezes essa resposta automática é levar a gente para uma sensação de insegurança. E a insegurança, a emoção, ela vai desencadear comportamentos, certo?
Qual que é um caminho para isso, né? Um caminho para isso é a vulnerabilização. Quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente se coloca aberta e possível para um erro, né? E recebe esse erro sem um auto-julgamento, né? Quando a gente se coloca mais humano, quando a gente humaniza, né, a situação, existe uma tendência de gerar um vínculo, né? Porque aí a pessoa que está ouvindo, que ela se depara, né, com uma situação em que o outro se vulnerabiliza, ela vai gerar uma identificação com você, né? E isso é muito empático, né? Isso é muito interessante. Por isso que assumir um erro, né? Então eu tô na aula e esqueci alguma coisa, ia conduzir uma prática e esqueci, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme ao dar aula em falar uma coisa com lateralidade, sabe? Falar algo e fazer outra coisa. Então eu falo, levanta o braço direito e tô levantando o esquerdo, né? E aí muitas vezes eu me confundo, enfim. Isso é normal, isso para mim não é um problema, né? Eu não tenho que ser perfeita, né? Isso é um tema que volta lá. Às vezes eu estou fazendo uma sequência de asanas e aí a hora que eu vou fazer para o outro lado, né, eu esqueço, eu pulo algum e aí o aluno me lembra e aí como é que eu levo isso? Eu levo isso no bom humor, eu levo na brincadeira, né? Eu falo para o aluno, olha, que bom, você está prestando atenção, eu fiz para você prestar atenção, fiz de propósito, né? Então, assim, é você se colocar numa situação de vulnerabilidade de uma forma que seja muito natural, né? E a partir do momento que a gente assume que essa posição pode acontecer, você começa a ter aí uma diminuição, né, do medo do imprevisto, de ser julgado, de ser avaliado, tá? Um outro ponto interessante, que foi inclusive um tema específico da última live que eu fiz, é sermos vítimas da síndrome da impostora, né? O que é síndrome da impostora? Muito resumidamente, se você quiser ver bastante detalhe, você pode ir na live e pode ver o que está acontecendo lá. Síndrome da impostora é quando a gente não se acha suficiente, né? Então, quando a gente acha que não sabe o suficiente para ensinar, quando a gente não acredita na capacidade, no poder que a gente tem, né, de ensinar ou de fazer qualquer outra coisa, né? Isso atinge muito, principalmente as mulheres, né? E é muito, muito presente realmente. É algo que, independente dos fatos, né? Então, eu tenho ali fatos que comprovam o meu desempenho, né? Que é comprovado, que é notório, que eu sei fazer, que eu sei conduzir, já fiz muitas vezes, mas sempre fica um pouquinho aquela sensação de, de incapacidade, né? De inabilidade, às vezes, de falta de conhecimento, né? O que faz com que a gente seja um cachorro correndo atrás do rabo, né? O tempo inteiro querendo fazer mais, saber mais, aprender mais, né? E essa sensação sempre muito, muito forte. E essa síndrome, essa sensação de incapacidade, ela mina a segurança, obviamente, né? Porque você estuda mais, você aprende mais, você faz mais, você põe em prática, né? E continua se sentindo, quando que você vai se sentir segura de fato, né? E sobre esse assunto é interessante, quando eu estava aprendendo, né, o yoga, a dar aula, enfim, eu tinha receio de começar a dar as aulas, né? Eu me sentia realmente insegura, eu passei por esse processo.
E aí o meu instrutor me disse assim, ele falou, olha, pode ter certeza que você sabe muito mais do que os seus alunos. Não tenha medo, né? E aí eu parei para avaliar realmente, né? Eu falei, poxa, de fato, né? Você estuda, eu estudei muito mais profundamente cada técnica, enfim. Então, você realmente sabe mais do que o seu aluno. E aí, uma das minhas mentoradas, há uns meses atrás, ela me perguntou assim, mas sabe que às vezes eu tenho um aluno que faz super asanas, sabe? Que faz assim, tem uma capacidade, uma consciência corporal muito grande e faz asanas maravilhosos, e aí isso me intimida, porque fica a sensação de que ele sabe mais do que eu, né? E aí o que eu conversei com ela foi o seguinte, eu falei assim, talvez o aluno ele tenha uma habilidade corporal. Muitas questões genéticas influenciam, né, o histórico de práticas dele, né, do que ele fez de exercícios que foi gerando essa consciência, as habilidades físicas, né? Pode ser de fato que tenha, né? Mas para aí. E a gente sabe que yoga não é só asana. E a gente sabe que dentro de asana não é só a posição física, que tem um monte de coisa, que tem vários elementos. Então, ele pode ter um excelente desempenho e até fazer asanas melhor do que alguns, né? Que você não faça, ou melhor do que você. Mas isso não te diminui, né? Isso não diminui o seu conhecimento, o seu entendimento e o seu papel e como deve ser a sua postura na condução da aula. Tá? Que mais, né? Então a gente tem outros fatores. Então, por exemplo, uma questão que está sempre frequente é comparação, né? Então a gente fica se comparando, né? E aí, assim, as redes sociais têm um papel gigantesco nisso, né? Então, em comparação. Eu passei uma vez por um momento, uma situação, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, que eu percebi que eu estava me comparando com algumas pessoas e isso estava causando um desconforto muito grande em mim, um mal-estar grande, né? E eu falei, poxa, por que tá? E é uma coisa meio que inevitável, né? Em um certo ponto a gente se comparar quando tá nas redes sociais. Eu parei de seguir as pessoas, né? Não eram pessoas que estavam contribuindo para o meu crescimento, eu não tinha uma relação próxima e eu percebi que aquilo estava desencadeando em um comportamento, uma sensação ruim que provavelmente ia gerar um comportamento. E aí eu simplesmente parei de seguir. Eu não vou, né? Às vezes dá para fazer isso, às vezes não dá para fazer isso. O que a gente faz quando não dá para fazer? Quando, né, a pessoa está próxima, é um parceiro, enfim, é um amigo e não está na rede social, né? Ao invés de comparar, modele. Essa é uma técnica de psicologia positiva. Olha para a pessoa, o que ela faz que é bacana? Né? O que ela faz que você olha e fala assim, puxa, isso é muito legal. Ela tem essa postura que é bacana. Ela faz isso na sala de aula que é bacana. Modele, né? Então você vai desenvolver em você aquelas características, aquele comportamento. Ah, mas eu estou copiando. Não, você não está copiando. Aquilo que é bom, né? Que é positivo. Se você percebe que tem um impacto bacana no aluno, que acrescenta, qual o problema? Né? E isso é chamado de modelagem, isso é uma técnica da psicologia positiva. Né? Você entender como a pessoa funciona, absorver, né? Desenvolver em você características, desenvolver em você um conhecimento que ela tenha. Né? Então, a comparação, ela te prejudica. Modelagem não. A modelagem vai te trazer bons frutos, tá? E
um filhote da comparação é o perfeccionismo, né? Então, o perfeccionismo não tem fim. A pessoa que é perfeccionista é capaz de ficar dentro de uma roda sem fim, né? O perfeccionismo é capaz de impedir uma pessoa que está começando nessa profissão a começar a dar aulas. Por quê? Porque ela pode ficar num ciclo infinito de formações. Aí eu vou fazer mais uma formação. Eu vou me especializar nisso agora. Eu vou ganhar conhecimento ali e aqui, né? Então, por quê? Porque sempre dá para ser melhor, não é verdade? Eu sempre posso aprender mais. Eu não estou falando nenhuma mentira. Isso é verdade. Sempre posso, realmente, não é? E se é verdade isso, a gente nunca vai chegar num ponto final. Eu nunca vou chegar num ponto de perfeição. Então não faz o mínimo sentido a gente pensar dessa forma, né? E aí, se eu olhar com os olhos, né, de uma yogini, de uma pessoa que estuda Vedanta, eu vou ver que começar a colocar em prática, mesmo sem que eu considere perfeito, vai ser uma sadhana para mim. Sadhana, dentro do yoga, dentro de Vedanta, é uma disciplina, né? Sadhana é uma prática, é algo que você se coloca para fazer, que vai gerar um aprendizado para você, né? Então, isso vai ser uma sadhana, isso vai te dar frutos, isso vai produzir um crescimento, porque vai requerer, né, de quem é perfeccionista, simplesmente colocar algumas coisas em prática sem considerar perfeito, vai requerer esforço, vai requerer determinação, né? E isso é super importante. E aí um último elemento, por fim, que pode dar origem a essas inseguranças, tem um fundo emocional, né? Às vezes cultural, né? Às vezes crenças, né? Pode ser proveniente de traumas. Então esse é um aspecto mais profundo que, dependendo se você usa vários recursos e ainda se sente assim, vale a pena, né, investigar, vale a pena perceber se tem alguma crença limitante que você adquiriu, seja lá atrás na infância, né, seja depois, porque as crenças a gente vai adquirindo durante a vida, não é só algo de infância, né? As crenças tanto aquelas crenças que nos ajudam, né, que são potencialmente positivas, quanto as crenças que nos limitam, né, e que podem, então, atrapalhar nosso desempenho, podem limitar o potencial e consequentemente, fortalecer essa insegurança, ok? Eu já vou deixar avisado aqui que eu fiz uma lista com uma bibliografia, com livros, tá, que falam sobre esses temas que eu falei aqui, que falam um pouquinho, né, sobre a questão, todas essas, né, a síndrome da impostora, como é que funciona o cérebro nessa questão do medo da disposição, de vulnerabilidade, enfim. Então, se você quiser receber essa lista, me manda um direct com a palavra livros que eu encaminho para você essa sugestão de livros, ok? Bom, o que se pode fazer, né? Então, o que vai diferenciar, né? Quais atitudes, né, que vão fazer com que você fique mais confiante, que você demonstre mais confiança, que você se sinta assim, fora investigar todas essas questões que eu falei, né, se autoavaliar, enfim, mais coisas um pouco mais objetivas, né, são recomendações. Primeiro, postura e tom de voz, né, a comunicação não verbal, né, e a
vai influenciar significativamente a percepção de segurança, né? Então, aquelas aulas que ficam tudo no mesmo tonzinho, morninha, calminha, né? Ela não toca o aluno, fica tudo muito igual. Ela não passa autoridade, né? Não que você tenha que usar um volume de voz alto, enfim, não, nada disso, mas você tem que ter objetividade, né? Você tem que estar presente. Então, uma postura, olha para cima, se coloca, né, como o papel que você está dentro da sala de aula, né? Então, lembra daquilo? Você sabe mais do que os alunos, então você tem realmente que se colocar nesse papel, né? E a sua voz, a sua postura, sua expressão, tudo isso tem que traduzir a mesma postura, a mesma, né, a mesma linguagem, né? Tem que comunicar essa confiança, essa segurança, tá? Um outro elemento é clareza e objetividade, né? Então, é dito que no magistério a gente tem que repetir várias vezes a mesma orientação, sabe? Por quê? Porque o aluno dispersa, porque às vezes ele está lá fazendo pranayama e ele viaja no pranayama, porque a mente, dependendo do dia, está realmente muito agitada e isso produz muita dispersão no aluno. Então ele não escutou uma vez, ele vai escutar outra, ele vai escutar outra. Mas isso não significa complicar a explicação, né? Eu posso repetir, mas eu repito as instruções, eu oriento com objetividade, de forma concisa, de forma clara, sabe? Aqui, ter bastante clareza sobre cada técnica, o que elas fazem, quais os efeitos, como construir, todos esses elementos vão ajudar, porque se isso está claro na sua mente, se isso está vivo, se você sabe explicar na hora de transformar numa orientação, isso vai acontecer de forma mais espontânea, né? E a gente não vai corre o risco de enrolar na hora de passar, né? Saber explicar sem complicar é importante. Um outro elemento é como fazer a gestão dos erros, né? E os erros vão acontecer. Isso é normal. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente pula alguma coisa, não lembra de um nome, né? Então a forma como você lida quando um erro acontece, ela é muito impactante, né? Ela vai impactar na postura, na sua postura dentro da sala, né? Então, se você esqueceu de algo, se você se confundiu, lembra da vulnerabilização que eu falei lá atrás? Se posiciona dessa forma, tá tudo bem. Atua em dúvida em alguma coisa, né? Se torne ali o humano, seja humano, né? Putz, gente, tô com dúvida. Vou confirmar essa informação para vocês e trago na próxima aula, né? Usa do bom humor, enfim, tá tudo bem, né? Essa forma de olhar para o erro sem se julgar, sem se penalizar, sem fazer uma careta na hora que erra, tudo isso se traduz numa postura de mais confiança, tá? E é importante lembrar que experiência é uma coisa, autoridade é outra, né? Na medida que você se apropria do conhecimento que você tem, né, você não necessariamente precisa de muito tempo de experiência. É claro que a experiência ela vai te trazer outras formas de conhecimento além daquele que vem de um estudo, né, de uma vivência num curso, né? Eu digo que a gente aprende muito dando aula, né? A gente aprende muito com os alunos. Não é só lá na formação, não é só, né, com uma mentora. Não, a gente aprende com os alunos também, né? Aprende dando aula, você vai percebendo as reações, você vai percebendo o envolvimento.
o que você diz que funciona, que vira uma chavinha na cabeça do aluno, né? E aí ele começa a partir dali ter um outro desempenho, né? Então, é claro que a experiência ela é importante, mas eu não preciso da experiência para tomar posse dessa confiança, para passar segurança. Pensando nesses itens, né, que eu falei, postura, tom de voz, clareza, objetividade, gestão de erros, né, o que você pode fazer, né? Então, assim, você tem algumas estratégias práticas que a gente pode trabalhar. Então, você pode gravar sua aula, né? Você pode ver naturalmente, ver como você se comunica, ver como é a sua expressão, né? Como é a sua postura, né? Ouvir as instruções. Eu sou clara? Não sou? Estou sendo objetiva, né? Se eu estou gravando e aconteceu de algum erro, como é que eu lidei com aquilo? Como é que foi minha cara? O que eu fiz? Então, essa é uma estratégia, é prática. Pode acontecer e eu acho que pode funcionar bem, tá? Foque naquilo que você sabe, né? Então, não que você só vai fazer o que você sabe, mas ao invés de você ficar pensando no que falta para poder dar uma aula diferente, começar a prática de um outro jeito, colocar em prática alguma coisa que você aprendeu, né? Ao invés de você ficar focando naquilo que falta, foca naquilo que você já sabe, né? Poxa, já aprendi isso aqui, posso fazer, já sei isso, um monte de coisa. Então, não foca na falta, foca na abundância, tá? Uma outra forma de você ter aí uma percepção ampliada desses fatores é pedir feedback para um ou outro, né? Pedir uma opinião específica para um ou outro aluno que você confie, que seja um aluno mais antigo, que acompanhou a sua trajetória, ou mesmo se você está no começo, né? Assim, eu brinco, eu falo, né? Que assim, dá aula, dê muita. Dá aula para amiga, para família, dá aula no parque, né? E aí você tem ali, os amigos, pede uma contribuição sincera, né, sobre isso. E aí, assim, isso vale para todo mundo, mas para gente que trabalha com isso, né? Poxa, você conhece técnicas para que você possa se acalmar, né? Para que você possa controlar um pouco as emoções. Coloque isso em prática, né? Use essas técnicas para acalmar o emocional. Muito bem. Vamos recapitular os pontos, né? Então, comecei falando sobre a reflexão para que você se refletisse, né, se você já se sentiu, se você sente, que situação você se sente insegura, né? Falamos um pouco de algumas causas dessa insegurança, então medo de exposição, né? Que situações em que a gente se sente avaliada, sendo julgada, né? E como se vulnerabilizar pode ser um caminho. Falamos de síndrome de impostora, né? Uma crença infundada, né? Na grande, imensa maioria de que não somos capazes. A questão de se comparar e de uma busca pelo perfeccionismo, né? Que podem gerar essa insegurança, então cabe ali uma autoavaliação. Eu sou assim, né? O que eu posso fazer? Então, vou modelar ao invés de comparar, vou sair dos locais em que a comparação ela é muito prejudicial, né? Ela pode ser muito feroz, ela pode, né, realmente ser ruim para mim. E ainda a possibilidade de se investigar aquelas causas emocionais de traumas e crenças, né?
Trabalhe postura e tom de voz, trabalhe clareza e objetividade, a forma como você lida com os erros, né, com os escorregões na aula, diferença, né, entre experiência e autoridade, que uma não depende da outra, e aí aquelas sugestões, né, de como você colocar em prática, como você usar de algumas estratégias, tá? E aí fica aqui mais uma reflexão, um convite, se você quiser comentar e me mandar o que mais gera insegurança ao ensinar yoga. Pode ser que seja alguma coisa dentro da sala de aula, pode ser que seja alguma coisa que surge antes, né? Então, se você quiser, contribua, deixa aqui seu comentário do que gera insegurança em você quando você está na sala de aula, quando você vai se expor, quando você vai conduzir uma aula de yoga, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, toda primeira quinta-feira do mês, então, eu vou trazer um tema aqui para as lives, tá? Provavelmente sempre nesse horário. Tem bastante conteúdo lá no feed, eu tô sempre colocando coisas novas. E ainda eu tenho a possibilidade da mentoria, que é um caminho, né, para ajudar a fornecer conhecimento, ferramentas para agregar as aulas, para tornar as aulas mais fortes, mais estimulantes, né, diferenciadas, além de trabalhar esses aspectos, né, mais sutis de mentalidade. Então, se você está assistindo a gravação depois e se interessar, manda uma mensagem para mim, entra lá no feed, dá uma olhadinha. Eu falo bastante sobre a mentoria e sobre os temas que a gente aborda, né, nesse trabalho que dura 6 meses. E, por fim, lembrando de novo, se você quiser essa lista com os livros, com essa sugestão de livros que você pode aprofundar o estudo em algum tema que te interessou mais aqui de todos esses que a gente falou, você me manda ali uma mensagem pelo direct com a palavra livros e aí você vai receber a lista. E então é isso. Obrigada por todo mundo que passou por aqui, por você que vai assistir a gravação, por você que acompanhou. E a gente se vê aí numa próxima. Se alguém tiver uma pergunta, quiser colocar, se não, pode deixar também na gravação, nos comentários, que eu respondo. Então, finalizamos. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Até a próxima.